Nós estamos iniciando hoje essa nova série, Perseverança, caminhando na história em conexão com a eternidade. A proposta dessa série, basicamente, é convidar você a enxergar a vida como uma longa jornada. Uma jornada que você trilha com Deus. Uma jornada na qual Deus se faz presente, tanto nos momentos mais felizes como nos momentos mais difíceis da sua vida. E, para tanto, a gente vai trabalhar a biografia de alguns personagens bíblicos, hoje começando por Abraão, mostrando como na jornada desses homens e mulheres, Deus se mostrou presente nos momentos mais felizes, nos momentos mais tristes, mas um texto que eu gostaria de ler várias vezes com vocês ao longo dessa série, se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, a primeira parte diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu destacar primeiro essas três primeiras frases desse verso. O autor de Hebreus está aqui falando, ele está dando continuidade ao que ele já vem tratando no capítulo 11. No capítulo 11 ele veio descrevendo a vida de homens e mulheres que no passado correram a corrida com Deus, viveram a jornada com Deus, e eles cumpriram a missão que lhes estava proposta. Então agora o autor de Hebreus nos coloca, eu e você, na raia de uma grande arena olímpica. E esses que no passado correram, agora esses se encontram na arquibancada, e da eternidade eles nos contemplam, e agora é a nossa vez de correr a corrida que nos está proposta. Por isso, o autor de Hebreus diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele fala de duas coisas aqui. A primeira, não necessariamente pecados, não necessariamente princípios e valores anti-Deus, anti-reino. Existem coisas na vida da gente que necessariamente não são erradas quando a gente olha na perspectiva bíblica. Determinadas amizades, determinados hábitos, determinados vícios, determinados ambientes, mas de repente quando a gente para observar esses ambientes, essas manias, essas atitudes e até mesmo essas amizades não têm contribuído para a gente correr bem a corrida que nos está proposta. E o autor de Hebreus está convidando você a refletir se algumas dessas coisas você não deve deixar de lado, você não deve abrir mão, para que você corra bem agora que é a sua vez de correr. Mas ele fala também de pecado. Pecado é errar o alvo. Deus nos criou para amarmos a Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, nós erramos o alvo. Quando nós buscamos o prazer em qualquer coisa que não na pessoa de Deus, ou achamos que a nossa felicidade nós vamos encontrar em qualquer lugar que não em Deus, quando nós acreditamos que a nossa realização de vida vai estar em qualquer outra coisa, lugar que não em Deus, nós pecamos. O autor de Hebreus diz, deixe de lado o pecado, deixe de lado coisas que possam estar te atrapalhando de correr bem essa corrida que lhes está proposta. E ele diz, e corramos com perseverança. E aqui entra a palavra que vai ser chave na nossa série. A palavra perseverança no grego tem a ver com um animal de carga que está carregando pesos, e você vai colocando determinados pesos nas costas desse animal, até o momento que ele chega no limite. As patas dele chegam até tremer, mas ele se mantém em pé. Isso é perseverança. Perseverança é chegar no limite e continuar firme, não esmorecer. É chegar no limite e continuar em pé.
não abrir mão de princípios e valores ao longo da jornada. Ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Agora nós estamos na arena. Um dia Abraão esteve na arena, um dia Isaac esteve na arena, um dia Jacó esteve na arena, José esteve na arena, Davi esteve na arena, e todos eles correram com perseverança a corrida que estava proposta a eles. Mas agora eu e você estamos na arena. E é interessante que todos esses homens e mulheres do passado estão nas arquibancadas da eternidade, assistindo o que está se passando na história. No entanto, Jesus, segundo a imagem que o autor de Hebreus pinta para a gente, Jesus não está na arquibancada, Jesus não está num camarote. Ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus não está na arquibancada, Jesus não está no camarote, Jesus está na linha de chegada. Jesus está na linha de chegada, dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, olha para mim. Não tira os olhos de mim. Não esmorece. Não desanima agora. Não para não. Continua, olha para mim. Vem, eu te espero na linha de chegada. E Jesus pode fazer isso, sabe por quê? Ele, sendo Deus, ele se esvaziou do poder de ser Deus, se fez homem, entrou na história. E ele estava sujeito às mesmas provações, adversidades, crises, tentações que eu e você vivemos agora. Mas ele correu com perseverança e ele venceu. E porque ele venceu, agora ele pode nos capacitar com poder. Ele pode nos dar o poder necessário para a gente correr essa corrida e chegar na linha de chegada. E ele constantemente diz: olha para mim, tenha os seus olhos fitos em mim. Não olha para quem está correndo do seu lado. Não olha para aqueles que esmoreceram. Não olha para aqueles que desanimaram. Não olha para aqueles que erraram. Não olha nem para o seu passado. Olha para o futuro e olha para mim. Olha para mim e se anima. Olha para mim, tenha como referencial a minha vida e o que eu fiz por você. Lembre-se do que eu fiz por você na cruz e renove as suas forças. Corra com perseverança e atravesse a linha de chegada como um bom corredor. Assim, hoje eu queria mostrar para vocês como tudo isso acontece na vida de um homem chamado Abraão. E Abraão teve uma esposa, conhecida também como Sara. E no capítulo 11 de Hebreus, verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Muitas vezes nós, quando lemos a Bíblia, nós achamos que o que homens e mulheres do passado viveram, os desafios que eles tiveram, foi muito mais fácil do que os nossos desafios. E a gente acha isso porque a gente conhece o final da história deles. Mas a gente nunca para pensar que eles não conheciam o final da história deles. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai da sua zona de conforto e se move, vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão diz: Deus, mas para onde o Senhor vai me levar? Deus fala: depois eu vou te mostrar, eu quero que você agora saia. Mas Deus, o Senhor tem o endereço para onde eu vou? Eu queria dar uma olhadinha no Google para saber direitinho onde que é. Deus fala: não, sai, confia em mim. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele simplesmente confia no que Deus está fazendo. E quando Deus faz isso, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus faz a promessa que a partir dele, Abraão, uma grande descendência viria. Que Abraão seria pai de uma grande nação. Existia um pequeno problema técnico nesse negócio. Porque Sara, esposa de Abraão, era estéril. E eles não eram tão novos assim. Abraão já tinha cerca de 75 anos de idade, quando Deus o desafiou a largar tudo e começar tudo de novo. E disse e prometeu que ia fazer dele uma grande nação. Diz o texto: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Deixa eu te apresentar um pouco acerca desse sujeito chamado Abraão, tão conhecido entre cristãos, tão conhecido entre judeus, tão conhecido entre muçulmanos. E hoje, se você não sabe o porquê, você vai saber por que ele é tão conhecido entre essas três grandes correntes, ou as maiores correntes religiosas do mundo. A história de Abraão começa numa cidade chamada Ur dos Caldeus, por volta do ano 2000 a.C. Como você pode ver no mapa, Ur dos Caldeus se encontrava numa região conhecida como Crescente Fértil. Como o próprio nome diz, essa região era assim chamada porque ela era tremendamente irrigada por determinados rios, o que fazia com que a terra nessa região fosse muito fértil, e as proximidades em torno dela, grandes desertos. Então, boa parte da civilização antiga se desenvolveu nessa meia-lua que nós chamamos de Crescente Fértil. E se você notar, Ur está bem próximo do Golfo Pérsico, aonde hoje se localiza o Iraque. Em 1930, no século passado, foram descobertas as ruínas de Ur dos Caldeus. E chama a atenção nas ruínas de Ur dos Caldeus esse prédio, que é um zigurate, uma espécie de observatório astronômico com um templo. Ali, sacerdotes se reuniam para observar as estrelas, para observar principalmente a lua, e nesse lugar era cultuado um deus lunar sumério chamado Nana. É aqui que Abraão nasce, é nesse contexto que Abraão cresce. Abraão é adolescente numa cidade onde existe um grande zigurate, aonde as pessoas olham para o céu, observam as estrelas e adoram um Deus, simbolizado pela lua. O que eu acho maravilhoso é que quando Deus faz a promessa para Abraão, da descendência dele, Deus usa a linguagem de Ur dos Caldeus. Deus diz assim: eu vou fazer a sua descendência vai ser maior do que as estrelas dos céus. O povo de Ur dos Caldeus conhecia as estrelas dos céus. Eles observavam as estrelas dos céus. Abraão cresceu ouvindo falar das estrelas dos céus. Agora, esse zigurate foi construído aproximadamente no século 21 a.C. Exatamente ou aproximadamente o mesmo momento onde um homem chamado Terá vive em Ur dos Caldeus com seus 3 filhos. Os 3 filhos de Terá se chamavam Abrão, Naor e Harã. Esse último, Harã, tem um filho chamado Ló, só que por alguma situação que nós não sabemos, Harã vem a falecer. Logo após o falecimento de Harã, Terá toma uma decisão: deixar Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Possivelmente Terá, lendo Valor Econômico da época, lendo os jornais da época, ele ouviu dizer que em Canaã era o grande espaço. Canaã é onde as pessoas iam fazer o seu futuro. Canaã, quem instalasse algum negócio em Canaã, nessa época ia crescer junto com a região, e Terá decide deixar Ur e ir para Canaã. E ele, quando sai de Ur, ele leva consigo seu filho Abrão. Mas ele tem Ló, que é o seu neto órfão. E ele traz junto Ló. Quem fica na terra de Ur, possivelmente cuidando da propriedade, cuidando do pequeno negócio que Terá tinha ali em Ur dos Caldeus, é o seu filho Naor. Só que Terá nunca chega em Canaã. Por alguma razão que a gente também não sabe, Terá, Abraão, sua esposa Sara e o sobrinho de Abraão, neto de Terá, Ló, permanecem em Harã por algum tempo. E Terá vem a morrer em Harã. Terá nunca chega em Canaã, mas é após a morte de Terá que Abraão recebe uma espécie de um chamado promessa. O chamado era: deixa a terra em que você se encontra e vai para a terra que eu te mostrarei, Canaã. Existia uma promessa: eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser o pai de uma nação com mais descendentes do que as estrelas dos céus.
E assim começa a história de Abraão. E eu dividi a história de Abraão em 5 partes. E dei um título para cada uma dessas partes. E durante essa semana, se você está conectado à nossa comunidade através da internet, Facebook, rede social, e-mail, seja lá o que for, eu vou procurar mandar para você diariamente trechos das Escrituras para você ler com calma a história de Abraão. Hoje eu vou só passar por cima, hoje eu vou fazer uma grande overview do que foi a história de Abraão. A história de Abraão começa com o seu chamado. Ele tinha aproximadamente 75 anos, e eu chamei esse período, ou dei o título nesse período de Decisões no Passado, Histórias no Futuro. Porque tudo na vida de Abraão tem como consequência, ou nasce, quando ele escuta Deus dizendo a ele, sai e vai. E Abraão toma uma decisão, obedecer. A mesma coisa acontece na nossa vida, e umas 2, 3 semanas atrás eu falei sobre isso para vocês. Se você não teve oportunidade, acessa lá a internet. Eu falei sobre esse trecho no qual Abraão, ele é desafiado por Deus. Sai da sua zona de conforto, sai do seu contexto, sai de onde você se encontra e vai para onde eu quero que você esteja, vai para aquilo que eu quero que você seja. E a decisão de Abraão de simplesmente obedecer muda a vida dele, muda a vida da descendência dele, muda a história. Porque nós estamos falando de Abraão, 2000 anos depois de Cristo, 4000 anos depois da sua existência, por um único e simples fato: ele ouviu, sai e vai. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Muitas coisas acontecem na vida da gente quando a gente escuta Deus falando, quando Deus coloca diante de nós os seus princípios e valores, e ao invés da gente resistir a isso, a gente toma uma decisão: eu vou me entregar a isso. Essa decisão muda a sua vida, essa decisão muda a história da sua família, essa decisão muda a vida das pessoas que estão à sua volta, essa decisão mudará a vida da sua descendência. O segundo momento da vida de Abraão tem a ver com uma descida ao Egito. Abraão está vivendo em Canaã. Abraão é um nômade, ele e a sua família vivem em tendas. Ele carrega para cima e para baixo os seus rebanhos, de ovelhas, de camelos, de bois, e ele vai aonde tem pasto, e ele vai aonde tem algum tipo de comida. Mas esse período eu vou chamar de a falta de fé numa história de fé. Porque esse período na vida de Abraão revela a sua fragilidade como homem de fé. É interessante que nós conhecemos Abraão como o pai da fé. E as nossas professoras de escola bíblica dominical, a quem as teve, certamente se lembra, elas contavam as histórias dos personagens bíblicos como a história dos heróis da fé. A gente faz até menção de Hebreus 11, dizendo que ali se encontram os heróis da fé. Mas a Bíblia não chama aqueles homens e mulheres de heróis da fé. Nós dizemos que eles são heróis da fé. A Bíblia não diz que eles são heróis coisa nenhuma. Quando você começa a estudar a vida desses homens e mulheres que a gente chama de heróis da fé, sabe o que você vê? É só olhar um pouquinho mais perto que você vai ver os defeitos. E você vai ver homens que falham, mulheres que falham, gente que pisa na bola. Quando você lê e estuda a vida de Abraão, a conclusão que você vai chegar, não, se você chegar à seguinte conclusão: encontrei um homem para eu imitar, você não está entendendo o que a Bíblia está dizendo. Quando você lê a vida de Abraão, você chega à seguinte conclusão: esse cara precisa de um redentor. Quando você lê a vida de Davi, você chega a uma conclusão: esse cara precisa de um redentor. Quando você escuta a história da minha vida, você vai chegar a uma conclusão: esse cara precisa de um redentor.
E quando você olha para a sua vida com a clareza que a Bíblia dá, você vai chegar à única e exclusiva conclusão: você precisa de um redentor. Você precisa de um redentor que entre na sua história, te resgate de todas as bobagens que você já fez, de todos os equívocos que você cometeu, de todas as opções errôneas que você fez no passado. Você precisa não apenas de perdão, mas você precisa de redenção. E olha só o que acontece com Abraão. Existe uma necessidade, fome na terra. E eu não acho que Abraão erra ao, diante da fome na terra, descer ao Egito. Certamente tem pessoas que ficariam em Canaã e a fome correndo solta, e a pessoa estaria dizendo: não, Deus mandou eu para Canaã, eu não vou sair de Canaã, eu morro de fome em Canaã, mas Deus mandou eu ficar aqui, Deus proverá. Só que quando Abraão estava orando, dizendo: Deus, o que eu devo fazer? Olha a fome na terra. Aí chegava, era umas 6 horas da manhã, jogava um jornal no quintal de Abraão. Abraão pegava o jornal e na primeira página estava escrito lá: fome em toda a terra, só no Egito tem comida. Ora, Deus proverá a comida, mas Deus já nos proveu inteligência, percepção, para a gente olhar o mundo e perceber alternativas. Você está desempregado, não adianta você ficar orando e dizendo: Deus proverá. Ok, Deus proverá, mas compra o jornal de hoje, dá uma olhada nos classificados, manda um currículo para aquela empresa do seu amigo, vai lá, bate na porta daquela empresa e diz: olha, eu gostaria de trabalhar aqui. Deus nos deu a capacidade de olhar o mundo, e temos uma percepção, e temos a iniciativa. Eu não vejo que Abraão erra ao descer para o Egito. O problema é outro. Quando Abraão desce para o Egito, ele tem um receio: a beleza de Sara. Sara devia ser uma mulher muito bonita. Sara devia ter algum segredo, porque Sara aqui tem aproximadamente 60 anos de idade, e quando Abraão anda no shopping center de Ur dos Caldeus com Sara, ou de Canaã, ele percebe que os homens olham para Sara. Ele sabe que Sara é bonita. Sara se cuidava, Sara andava 5 quilômetros toda manhã, né? Sara fazia tratamento na pele, antes de dormir passava todas aquelas máscaras, ia na academia 3 vezes por semana. Sara se cuidava, e Abraão tem um receio: Sara é bonita. E tem um problema naquela época, o rei era detentor de absolutamente todas as coisas. O rei era detentor de todos os rebanhos, de todo o gado, de todos os bens, de todos os homens. E desculpa, mulheres, mas naquela época as mulheres eram tidas como um bem. E o rei achava que todas as mulheres eram dele, e ele podia se deitar com a mulher que ele bem entendesse. E se o marido ousasse dizer: essa não tem dono, o rei matava o cara e dizia: não tem mais dono. Então Abraão, com esse medo, diz: Sara, vamos combinar uma coisa? Se perguntarem quem você é, você diz que é minha irmã. Porque, Sara, se você disser que eu sou seu marido, assim, para possuir você, eles vão me matar. Mas se você disser que é minha irmã, eles vão te possuir, mas não vão me matar. Esse é o grande herói da fé. Um covarde capaz de deixar que a sua esposa seja entregue por um outro homem. Quando a gente lê a história de Abraão, sabe qual que é a conclusão que a gente chega? Esse cara precisa de um redentor. A minha vida e a sua vida é marcada por pisadas na bola também. Na nossa jornada com Deus, a vida não é linear. A gente pisa na bola. A vida não é só vitória. A gente tropeça.
Eu ouvi alguma coisa há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci. Alguém dizia assim: a pessoa que é considerada santa aos olhos de Deus, não é aquela que nunca erra, mas é aquela que quando erra, tropeça e cai. E quando cai, se lembra do que Jesus Cristo fez naquela cruz, se apropria do perdão, se levanta e continua a jornada. O problema é que esse mesmo fato, ou essa mesma situação se repete outra vez na vida de Abraão. Quando ele, mais tarde, desce com a sua esposa para a região de Gerar e se depara com o rei Abimeleque. Ele vai fazer a mesmíssima coisa. Gerar uma meia-verdade. E meia-verdade é uma mentira 100%. Porque quando ele diz para Sara falar que é irmã, Sara era prima dele. E ele acha que ele pode gerar essa situação através de uma meia-verdade. Sabe qual que é o grande problema desse negócio? O filho de Abraão, um sujeito que a gente vai estudar na próxima semana, Isaac, comete o mesmo erro, o mesmo equívoco. Sabe por quê? Quando na vida da gente, a gente tem um instinto muito grande de autopreservação, e a gente tem medo de admitir os nossos próprios erros, e a gente fica se defendendo, se esquivando, para não admitir: eu errei nisso, eu errei naquilo, aquele ato que eu cometi foi errado. Quando nós não admitimos que o que aconteceu foi um erro, o que aconteceu foi um equívoco, o que aconteceu não deveria ter acontecido, não fica claro para os nossos filhos ou para aqueles que nos cercam que aquilo é errado, e eles imitam, eles reproduzem. Por isso é tão importante na nossa vida a gente ter a capacidade de constantemente fazer uma autoavaliação e não termos medo de dizer: isso que eu fiz é um erro, essa atitude que eu tomei é um equívoco, aquela opção que eu fiz no passado não foi de Deus. Deus me perdoou, meu filho, Deus me perdoou, você que me observa, mas isso não justifica você tomar a mesma atitude, porque foi um erro. Se você não deixa claro na sua vida, como mãe, como pai, quais são os seus erros, quais são os seus equívocos, bem possivelmente seus filhos vão reproduzi-los. O terceiro momento na vida de Abraão é marcado pelo retorno a Canaã. Depois de toda aquela confusão, Deus arruma um jeito de contar para Faraó que aquela mulher tinha dono sim, e Abraão era o marido dela, e o Faraó fica doido da vida, e pega Sara, pega Abraão, e manda eles saírem do Egito, e com receio do que aconteceu, concede a eles mais bens, e Abraão volta para a terra de Canaã. Só que o período posterior vai ser um período marcado por dificuldades, marcado por conflitos. Por isso eu chamei, em meio aos conflitos, a presença de Deus. O primeiro conflito que surge é que Abraão tem o seu rebanho, tem o seu gado, tem os seus camelos, e tudo está crescendo, tudo está se multiplicando. Abraão está se tornando um homem próspero, mas ele tem o sobrinho dele, se lembra do sobrinho dele, Ló, que também tem os seus próprios rebanhos, e cada um tem os seus trabalhadores, cada um tem os seus pastores, e diz o texto bíblico, que os pastores de Ló começam a criar desavenças com os pastores de Abraão, e essa desavença é tão grande, que chega um momento, Abraão chama Ló e diz: meu filho, vamos resolver esse negócio aqui. E olha, esse negócio bem possivelmente estava tão desgastante para Abraão, tão desgastante, que ele faz o seguinte, ele diz: Ló, olha a quantidade de terra que a gente tem, olha para o leste, olha para o oeste, escolhe a terra que você quer e vai com seus homens. E Ló não era bobo, ele olha para o oeste, deserto, ele olha para o leste, planície verde, regada pelo Jordão. Ló diz: eu quero o leste. Mas Abraão, você já viveu uma situação na sua vida que você decide assumir o prejuízo
para ter um pouco de paz? É isso que acontece. Se você acha que porque você caminha com Deus, você não vai ter problemas, você não vai ter momentos em que você resvala no limite, você não vai ter momentos que você vai ter que bancar o prejuízo para resolver uma situação com um sócio do passado, para resolver uma situação com um parente. Deus não prometeu a nós uma jornada sem adversidades, Ele prometeu a nós estar conosco ao longo da jornada, nos dando sabedoria, nos sustentando, renovando as nossas forças. Mas é interessante que, normalmente, períodos complicados, nunca vem um problema só. Já percebeu isso, né? Momentos assim que a água não está batendo no nariz, já está batendo na testa. Você está com um problemaço lá na empresa, uma dívida assombrosa que não foi nem você que fez, um diretor, ou um gerente de compras, ou um gerente de vendas, fez um negócio errado, gerou um rombo, você está tendo que administrar esse negócio, está complicado, teve que cancelar as férias da família, administrar a tensão com a esposa. Normalmente é nessa fase que o seu filho liga e diz: pai, eu bati o carro. Tá tudo bem com você, meu filho? Tá tudo bem, pai. É que eu bati o carro. Eu falei: não, você já falou que você bateu o carro? O que mais que você fala? É que eu bati o carro numa BMW. Normalmente na sua vida, quando vem um problema, existem períodos na vida que a coisa se intensifica. E aí, no caso de Abraão, esse sobrinho de Abraão, Ló, que escolheu a melhor região, ele desce para a planície de um conjunto de cidades chamada Sodoma e Gomorra, uma espécie assim de Las Vegas da época, né? Onde tinha cassinos, tinha turismo sexual, tudo era liberado. Só que o problema é que um conjunto de reis, uma frente militar vinda do Oriente, decide invadir aquela região e domina aquelas cidades e faz muitos homens e mulheres reféns. E chega a notícia para Abraão que o sobrinho dele, Ló, tinha sido pego. E aí, Ló vai ter que parar o que ele está fazendo, juntar os seus homens e entrar numa guerra que nem dele era. Você já viveu isso? Você já teve que entrar, você já teve que lidar com um problema que você não tinha nada a ver com ele, mas teu cunhado trouxe para você. Você não tinha nada a ver com ele, mas o teu irmãozinho mais novo criou para você. Você não tinha nada a ver com ele, mas seus pais idosos fizeram uma besteira numa aplicação financeira ou num aluguel de uma casa e trouxe o problema para você. E você vai ter que se desestabilizar, você vai ter que se reorganizar, você vai ter que abrir mão das suas prioridades na sua agenda, porque você vai ter que entrar numa batalha que nem sua era. A jornada com Deus não é linear, a jornada com Deus não nos exime de dificuldades, a jornada com Deus não nos isenta de momentos de tensão, de pressão. Deus não nos prometeu que tudo seria um mar de rosas, Deus nos prometeu que Ele jamais nos deixaria. E é por isso que é no meio desse contexto que acontece um encontro, no mínimo, misterioso. E eu queria chamar muito a sua atenção nesse momento para esse encontro. Porque Abraão está voltando daquela batalha. Ele livrou a cara de Ló, levou Ló para casa, mandou Ló se cuidar, pegou os seus homens, está voltando, parou ao longo do caminho, num determinado espaço de acampamento, e talvez à noite, Ló levanta, sai da sua tenda para beber água, e ele se depara com um sujeito
que se apresenta com o nome de Melquisedeque. Esse cara não tem RG, não tem CPF, não tem endereço, não tem site na internet, não tem Facebook. Esse cara, para todo efeito, não existe na história. Mas ele diz que ele é rei e sacerdote. E ele diz que ele é rei e sacerdote de uma cidade chamada Salém. O antigo nome de uma cidade que viria a se chamar Jerusalém. E o que é mais fascinante, esse sujeito sem RG, sem CPF, sem endereço, sem Facebook, sem site, e que se apresenta como rei sacerdote de Salém, traz para Abraão pão e vinho. Para um pouquinho. 2000 anos antes de Jesus estar naquele cenáculo com seus discípulos e partir o pão e levantar o cálice, 2000 anos antes acontece um episódio de um sujeito que ninguém sabe de onde veio e para onde foi, aparecer para Abraão e trazer para ele pão e vinho. Em meio a um dos momentos mais conflituosos da vida de Abraão, o próprio Senhor Jesus vem ao encontro dele e traz pão e vinho. E a prova de que aquele sujeito tinha uma autoridade espiritual é que Abraão, diz o texto, dedica todo o seu dízimo àquele indivíduo. Eu não sei se você consegue localizar na sua vida, mas na minha vida, não foram poucas as vezes que em momentos de profunda turbulência, de profundos conflitos, de profundas dificuldades, Deus cria uma situação. Não aparece nenhum sujeito esquisito na minha frente, que não tem RG, CPF, ninguém sabe de onde veio nem para onde foi, mas de repente do nada, alguém faz um telefonema, de repente do nada, alguém manda um e-mail, de repente do nada, alguém vem e traz um presente num momento muito significativo, e aquele telefonema, aquele e-mail, aquele presente, em meio a uma situação de grande conflito e pressão, você percebe claramente Deus dizendo: eu estou com você, eu estou com você. Eu já contei um tempo atrás aqui, de uma situação em que num período muito complicado, nesses últimos 3 anos, aqui na comunidade, eu estava profundamente triste com algumas situações, eu senti o meu coração amargando, azedando, e eu estava sentado ali no meu lugarzinho, e eu estava dizendo: Deus, 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 eu estou precisando de alguma renovação, porque eu estou perdendo a alegria. E eu subi, como sempre, pela graça, preguei, desci, e uma pessoa veio ao meu encontro depois, uma irmã querida aqui da comunidade, e disse: pastor, eu pensei muito no senhor essa tarde. Falei: que bom. Falei: pensei no senhor, eu pensei que ela fosse assim, eu pensei muito no senhor e orei. Interessante, ela falou: eu pensei muito no senhor, e por isso eu resolvi fazer isso aqui. E ela me deu um potinho fechado, dentro de uma sacolinha. Eu peguei, agradeci, coloquei ali no cantinho junto com a minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, à noite eu abri aquele pote, e era um pote de brigadeiros. E naquele momento eu percebi claramente Deus falando comigo, dizendo: você está precisando de alguma coisa doce na sua vida. Você está precisando disso. Eu estou com você. Há cerca de 2 anos e meio atrás, numa reunião de um concílio da nossa denominação,
Eu ouvi coisas que me feriram profundamente acerca da nossa igreja, acerca do nosso movimento. Era o ano que eu estava completando 25 anos de ministério pastoral, servindo essa denominação. Eu esperava alguma gratidão, mas o que eu ouvi foi só crítica, o que eu ouvi foi só acusação leviana. Naquele dia eu não voltei para casa porque eu estava no hotel. Voltei para o hotel e pensei seriamente na possibilidade de entregar minha carteira de ministro e dizer: eu não vou mais ser pastor. Voltei para casa arrebentado. Passei uns 3, 4 dias chateado, profundamente chateado. Num dia que eu estava no meu limite, o meu celular toca. Eu olho para o número. Nunca vi aquele número na vida. O DDD era completamente estranho. Atendo. Era um pastor com o qual eu não tenho qualquer nível de intimidade e que eu sempre supus estar no grupo dos acusadores, estar no grupo dos críticos, dizendo assim para mim: Ricardo, eu sei o que aconteceu naquela reunião. Eu queria primeiro dizer para você que eu não concordo com o que está sendo dito. Segunda coisa, eu liguei para saber como você está. Quando aquele sujeito, que eu nem sabia que ele tinha o meu celular, disse: eu liguei para saber como é que você está. Eu ouvi Deus dizendo: eu sei como você está. Eu estou com você. Você não está sozinho. Agora, por favor, essas coisas não acontecem comigo porque eu sou especial. Não, essas coisas acontecem comigo e com você. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tão desatentos, que nós não percebemos o mover de Deus nas nossas vidas, nós não percebemos o soprar de Deus para nos refrigerar, para nos renovar. A gente não percebe nas palavras de uma pessoa, de um amigo, num telefonema, num e-mail, numa frase que chega a você, a palavra de Deus dizendo: eu estou com você. O quarto momento da vida de Abraão diz respeito a essa problemática envolvendo o filho da promessa, e eu intitulei No Tempo Certo, de Forma Certa. Porque o que acontece aqui? Chega um momento, Abraão está com 85 anos de idade, Deus prometeu para ele um filho, e não vem esse filho. E aí a esposa dele resolve ter uma ideia genial, para não dizer maldita. Sara sugere a Abraão que deite-se com sua serva e tenha um filho com a mesma. Deixa eu especular um pouquinho aqui. A Bíblia não diz isso, eu só vou dar um especulado. Primeiro, eu acho que existia uma outra possibilidade para Sara. Sara conhece Abraão. Sara ouviu Abraão dizendo que Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação. Sara sabia da promessa que Deus tinha dado para Abraão e acompanhava Abraão nos últimos 10 anos para perceber que Deus tinha sim um carinho e um afeto por Abraão. Mesmo não engravidando, mesmo o filho não surgindo, Sara poderia ter dito para Abraão: meu velho, vamos em frente, Deus vai abençoar, renova suas forças, não desanima não, Deus até hoje nunca falhou com a gente, Ele ainda vai fazer alguma coisa. Mas o que Sara faz? Resolve empurrar o marido para uma outra mulher, resolve dar uma forcinha para Deus, ao invés dela assumir a responsabilidade de estar com o marido naquele momento. Ela busca um atalho, como se Deus precisasse de uma forcinha. E olha, esse texto aqui, eu dizia hoje pela manhã, ele é muito mais contemporâneo do que a gente imagina, ele é muito mais contemporâneo do que a gente quer considerar. Porque aqui tem duas coisas complicadíssimas. Primeiro, mulheres que, conscientes ou não, empurram seus maridos para outras mulheres. Isso é um fato.
Isso não é ficção. Isso não acontecia há 4.000 anos atrás. Isso acontece hoje. Ao invés da mulher assumir a responsabilidade do zelo, do cuidado, da superação dos problemas em estar com seu marido, consciente ou inconscientemente ela começa a empurrar o seu marido para outra pessoa. Mas tem uma outra coisa aqui. Porque esse sujeito Abraão não é santinho, não. Porque quando Sara diz assim: Abraão, vamos resolver esse problema? Que tal você se deitar com a minha serva Hagar, aquela ali, aquela mocinha de 20 anos de idade? Abraão talvez tenha dito: minha mulher, você sabe que eu não sou homem dessas coisas, mas pela fé eu vou me deitar com Hagar. Muito espiritual. Muito espiritual. E tem homens que justificam os seus erros espiritualizando. Deus sabe que eu estava nos meus limites. Deus sabe a situação que eu estava enfrentando. 2 erros aqui, muito contemporâneos. Só que o fruto desse erro é um filho chamado Ismael. Nasce Ismael, que se torna a fonte de ciúmes e conflitos na casa de Abraão. Naquela época, a casa de Abraão gradativamente vai se tornar um inferno por causa dessa decisão equivocada. De Ismael vem os povos árabes. De Isaac vem o povo judeu. E 4.000 anos depois, no Oriente Médio ainda não existe paz. Sabe onde tudo isso começou? No conselho de uma mulher. Abraão, quem sabe Deus esteja precisando de uma forcinha para resolver o nosso problema. Sabe onde tudo isso começou? Alguém tentando descobrir um atalho para a promessa de Deus se cumprir na vida, como se Deus precisasse de atalhos. A contrapartida desse negócio é que Deus vem ao encontro de Abraão, reforça a promessa e afirma que de Sara daria a luz, era de Sara que viria o descendente. Abraão tem aproximadamente 100 anos, e você diz: impossível. Ora, você acha que só o Viagra resolve problemas? Muito antes de existir o Viagra, existe o poder de Deus. Está aí uma dica. Vida com Deus, vida de oração, está diretamente relacionada a uma sexualidade ativa e feliz. Vai ter muito homem orando mais a partir dessa semana. Mas ore por você e pela sua esposa. Nasce Isaac. Eu acho interessante que o texto diz que Isaac nasce, presta atenção nessa frase, na época fixada por Deus em sua promessa. Nem um dia antes, nem um dia depois. 25 anos depois. É muito complicado isso para nós que vivemos nessa sociedade da cultura contemporânea, onde você precisa de dinheiro, você quer ir no caixa eletrônico, passa, digita e pega, você quer comer alguma coisa rápida, você vai num fast food e come alguma coisa. É muito difícil a gente conceber que Deus promete algo a um homem, mas esse algo vai ser cumprido 25 anos depois. Se Deus prometesse algo para mim e não me dissesse qual a data que Ele faria isso, hoje eu estou com 48, significa, Deus iria cumprir aos meus 73 anos de idade. Será que a nossa cultura imediatista, instantânea, aguenta esse negócio de jornada com Deus, crendo nas promessas dEle? Quando filhos estão distantes de Deus, mas você os batizou na infância dizendo: Senhor, eles são teus. Você vai aguentar passar a sua vida dobrando os joelhos dizendo: Deus, eles são do Senhor. Não importa onde eles estejam, eles são do Senhor. Deus, não importa o que eles estão fazendo, eles são do Senhor. E você vai crer que um dia Deus vai trazê-los de volta.
O quinto e último momento da vida de Abraão, o maior teste de fé, é o momento em que Abraão se depara com um conflito. Ele vai ficar com Deus das bênçãos ou com as bênçãos de Deus? O mesmo conflito que Jó se encontra naquela história clássica, porque um dia Lúcifer está fazendo uma visita no escritório do Deus Criador, e o Deus Criador está feliz da vida, e Lúcifer diz: por que você está tão feliz se eu baguncei o coreto? Ele diz: olha lá, ó o meu servo Jó, olha que vida bonita aquele cara tem, olha como ele me ama. Lúcifer fala assim: Deus Criador, o senhor não muda mesmo, hein? O senhor acha que ele não ama o senhor coisa nenhuma, ele ama as suas bênçãos. Tira as bênçãos dele, e eu quero ver se ele te ama. A história de Jó é a história de um homem entre o conflito. A fonte da minha vida é o Deus das bênçãos, ou são as bênçãos de Deus? A fonte da minha alegria é o Deus das bênçãos, ou são as bênçãos de Deus? A razão do meu viver e a sustentabilidade da minha história reside no Deus das bênçãos ou nas bênçãos de Deus? Um dia, Abraão está brincando com Isaac no quintal. Deus aparece, chama ele no fundo da casa para não conversar na frente da criança, e diz assim: Abraão, eu quero uma coisa de você. Abraão diz: Deus, pede o que o senhor quiser. Olha, o senhor me tirou lá de Ur dos Caldeus, me deu tantos rebanhos, me fez um homem próspero, me deu um filho querido. Pede quantas ovelhas o senhor quiser, pede quantos camelos o senhor quiser, pede quanto de dinheiro o senhor quiser. Se o senhor quiser que eu dê não um dízimo, mas dê 20% da minha renda o resto do ano, 50% o resto da vida, eu dou. Deus fala: não, eu só quero uma coisa, Isaac. E aí Deus pega na veia. Porque é interessante que a grande maioria das bênçãos de Deus tem o poder de se tornarem ídolos nas nossas vidas. Mas talvez a bênção de Deus que tem o maior poder de se tornar um ídolo nas nossas vidas é um filho ou uma filha. E Abraão obedece. Abraão confia em Deus. Abraão pega o seu menino. Abraão pega a lenha. Abraão pega tudo que era necessário e caminha para cima de um monte. Na subida, aquele menino diz: pai, mas olha, está tudo aqui, e o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E aí Abraão prepara o altar, e Abraão amarra o seu filho, Abraão coloca o seu filho sobre o altar, e Abraão levanta o punhal para sacrificar o seu filho, quando ele escuta uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não. E nesse mesmo instante ele escuta um barulho no arbusto. Existe um cordeiro preso no arbusto. Naquela tarde, Isaac volta para casa para brincar com seu pai. Isaac volta para casa para abraçar sua mãe, porque Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar dele. 2000 anos depois, João Batista vê Jesus passando e diz: eis o cordeiro que Deus providenciou para que nós tivéssemos vida. Assim, Deus proveu um cordeiro que substitui Isaac. Eu queria, em meio a toda essa história, concentrar com você nesses 3 versos que dizem o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara e também com Abraão, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Por favor, presta atenção em 3 frases que eu vou destacar desses 3 versos. Primeira frase: o Senhor foi bondoso.
A perseverança implica no constante exercício de lembrar-nos do caráter e do cuidado de Deus. Se você quer perseverar ao longo da jornada, se você quer perseverar ao longo das adversidades, se você quer perseverar em meio às crises, você vai ter que lembrar constantemente a sua mente e o seu coração de que Deus é bom. Deus tem caráter. Muitas vezes na vida a gente se depara com momentos em que a gente não consegue entender por quê. Hoje, após a nossa reunião, eu orava por um casal que veio ao meu encontro. A esposa pediu para eu agradecer a Deus, porque o seu marido estava completando 51 anos de vida, mas eu sei que esse sujeito luta contra uma enfermidade irreversível. Ele tem contado os dias de vida já há algum tempo, e eu tive que orar por esse casal. E é nessa hora que a gente tem que dizer: Deus, eu não sei por que isso está acontecendo. Deus, eu não consigo entender essa situação. Deus, eu não consigo ver sentido nessa adversidade. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom, o Senhor tem caráter, e a história ainda não terminou. Em momentos de adversidade e crise, a gente tem que lembrar que Deus é bom. Em momentos que a gente não consegue entender por que a gente está vivendo aquilo, a gente tem que lembrar e confiar: a história ainda não terminou. E eu orei por esse casal, e quando abri os meus olhos, eu olhei para ele, dei um forte abraço e disse: eu quero que você não se esqueça disso, a história ainda não terminou. A frase mais repetida na Bíblia diz: não temas, crê somente. O Salmo 38:8 diz: provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. A gente tem que relembrar a nossa mente e o nosso coração de que Deus é bom, mesmo quando a gente não consegue entender o que se passa. A gente tem que relembrar a nossa mente e o coração que Deus tem caráter. Eu posso não entender ainda, a história não acabou, mas a gente tem que lembrar que a grande estratégia de Lúcifer é constantemente, como ele fez no deserto com Jesus, vir ao encontro daquele que está no meio do deserto, vir ao encontro daquele que está enfrentando a adversidade, e sussurrar no ouvido desse: pois é, você é o Deus amado, e olha a fome que você está passando, Deus te deixou nesse lugar aqui, você não é o filhinho amado, não tem nem McDonald's na esquina, como é que você vai resolver esse problema? Olha, não é nada não, hein? Ó, Jesus, a gente se conhece há muito tempo. Lúcifer diz para Jesus: se eu fosse você, eu pegava uma pedra e transformava em pão, porque se você for esperar que Deus vai fazer isso por você, você vai morrer de fome. O que Lúcifer está fazendo, gente? Tentando convencer Jesus de que Deus não é bom. A afirmação Deus é bom não depende da minha compreensão ou incompreensão do que aconteceu no meu passado ou na minha vida. Ainda, uma segunda frase: e fez por ela o que prometera. A perseverança implica no exercício, no constante exercício de apegar-nos às promessas de Deus. Mas para a gente se apegar às promessas, a gente tem que conhecer as promessas. E para conhecer as promessas, a gente tem que parar de ter contato com a Bíblia só de domingo, quando o pastor prega. A gente tem que começar a ler a Bíblia todo dia, buscar promessas e reter na nossa mente e no nosso coração, para que quando as adversidades, quando as crises, quando os problemas vêm, nós possamos trazer as promessas de Deus às nossas vidas. Essa semana, eu conversava com um jovem que nos últimos tempos cometeu erros, cometeu equívocos na sua vida afetiva. E eu dizia: existe uma promessa de Deus no Salmo 37, que quando eu era jovem eu ouvi várias vezes, e essa promessa marcou a minha geração como jovem, marcou a vida do pastor Silas e da Raquel, marcou a vida do Rinaldo e da Elga. Certamente alguns da nossa geração ouviram um missionário norte-americano chamado Jaime Kemp falando inúmeras vezes desse Salmo 37:4, dizendo: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas a gente era de uma época que a versão revista atualizada ainda dizia: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
E nós, um bando de jovens, querendo arrumar um parceiro, querendo namorar com alguém, com os impulsos sexuais aflorados, desesperados, e a gente ouvir ele dizendo: alegra-te no Senhor, agrada-te do Senhor, coloca a sua vida no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele vai te dar uma esposa, Ele vai te dar um marido no tempo certo, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar uma família, mas creia nisso e pare de fazer bobagem com a sua vida afetiva, pare de se entregar em aventuras sexuais, confie no Senhor. É promessa. O mesmo Salmo diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Isso não serve só para jovem na sua vida afetiva, na sua vida sexual. Isso serve também para empresário, para homens de negócio, para pessoas que estão enfrentando dificuldade, para profissionais que estão entrando numa encruzilhada entre a ética do seu Conselho Nacional e a ética que Deus quer que você tenha. É hora de você se lembrar das promessas. Confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele agirá. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ainda Provérbios 3, 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Perceba Melquisedeque te visitando num e-mail, num telefonema, numa palavra de um amigo. Perceba a presença de Deus na sua vida e olha a promessa: Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo que você tenha feito bobagem, mesmo que você tenha se deitado com a sua serva, mesmo que você tenha ouvido conselhos equivocados, mesmo que você tenha tomado caminhos que não eram os caminhos de Deus, volta a confiar em Deus, volta a Deus, e Ele tem o poder de endireitar as tuas veredas. E uma última frase, a última linha do verso 2, que diz: na época fixada por Deus em sua promessa. A perseverança implica no constante exercício de entregar-nos ao tempo e aos caminhos de Deus. Porque 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno. O nosso problema é esse tempo oportuno. Deus está demorando demais para eu arrumar um namorado para mim. Deus está demorando demais para eu tirar do forno essa futura esposa. Deus está demorando demais para eu trazer o meu filho de volta. Deus está demorando demais para eu realizar o que eu estou precisando na minha vida profissional. Se coloque debaixo da poderosa mão de Deus. Não confie no seu próprio entendimento, confie na bondade de Deus, nos caminhos de Deus. Entrega os teus caminhos a Deus, confia nele, e no tempo devido, no tempo oportuno, como diz o texto, na época marcada por Deus, Isaac nasceu. Nem um dia antes, nem um dia depois. Ah, mas o que eu faço com a ansiedade? O verso seguinte diz para você: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E assim a gente vai conseguir seguir essa jornada, caminhar ao longo dessa corrida, em meio a vitórias, em meio a derrotas, em tempos felizes e tempos de adversidade, fazendo o quê? Primeiro, sempre lembrando do caráter bondoso de Deus. Segundo, lembrando as promessas de Deus. Terceiro, entregando o nosso tempo e os caminhos ao Senhor. Queria convidar você para nesse instante ter um tempo precioso de oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria convidar você a deixar o Espírito Santo falar à sua mente, ao seu coração hoje. Primeiro, que Deus é bom. Segundo, que o Espírito Santo traga à sua mente e ao seu coração promessas.
Mas terceiro, eu quero desafiar você a entregar o teu caminho, o teu plano, o teu sonho ao Senhor nessa noite, lançando sobre Ele toda ansiedade. Busque a presença de Deus. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Queria pedir para que você não deixasse que essa palavra que Deus está trazendo à sua mente e ao seu coração nessa noite fosse tomada rapidamente de dentro de você. Deixe essa palavra penetrar em você, encontrar abrigo na sua vida. Escute a voz do Espírito, relembrando a você que Deus é bom, relembrando a você as promessas de Deus e convidando você a entregar sua vida afetiva, sua vida financeira, sua vida profissional, a sua vida a esse Deus que cuida de nós de maneira amorosa e soberana.